Iniciação à vida cristã. Nada de novo sob o sol, né? Tema antigo. Na realidade, quase tão antigo quanto a igreja. Embora não tenha sido sempre objeto de motivo de reflexão, mas as suas raízes vão até os primeiros dias da evangelização da igreja. Temos aqui o documento, e eu não quero falar só dele, aliás, menos dele. Antes do texto, vamos só recordar o tema. Nos anos recentes, no Concílio Vaticano II se propunha, num dos parágrafos da Sacrosanctum Concilium, o primeiro documento do concílio já contempla esse tema, embora tenha passado ao largo. Nós tenhamos passado ao largo dessa questão. Mas está lá, não recordo o número. Mais do que na Sacrosanctum Concilium, no documento sobre a missão, decreto Ad Gentes, lá é bem explícito e bem desenvolvido. Linguagem dos anos 60, estilo, reflexão, tudo filho do seu tempo. Mas é dos caminhos de maior inspiração que a igreja reconhecia para a sua missão, um dos melhores caminhos. Ainda se pensava em empregar isso para as missões ad gentes. Agora não mais ad gentes. Agora se fala aqui para nossa história latino-americana, marcada pela presença cristã desde os seus primeiros dias. Mas sigamos um pouco mais. Desde o concílio, depois vieram as nossas conferências episcopais com os problemas que a nossa América Latina tem, e as atenções voltaram-se para os grandes dramas que se impunham ao seu tempo. Medellín, nem aparece a expressão, porque a preocupação era outra, e os dramas também eram muito fortes. Puebla, com grande força renovadora, acentuou ainda mais tanto a problemática, a reflexão, também quanto as propostas pastorais. Mas o tema da iniciação à vida cristã ainda não está lá presente. Depois chegou Santo Domingo também, passa ao largo. Parece que tem uma ou duas expressões, mas não é motivo de grande reflexão. Isso não é uma crítica para apontar um vazio dos documentos. Uma conferência é preparada, mas os seus textos são redigidos no quadro de poucos dias. Não dá para contemplar tudo. Passando as décadas, percebemos algo que já se sabia, mas, porém, agora a percepção era mais aguçada, que os nossos cristãos e os nossos católicos aderiram a Jesus e à sua igreja, a nossa igreja, aqueles batizados, mais por tradição ou por hábito cultural do que por convicção. E nós percebemos isso, que essa situação ainda perdura em muitos contextos, e tivemos uma grande dificuldade em superar este impasse. Ainda temos. Mas, graças a Deus, também belíssimas experiências, elas acontecem. Agora, nos últimos anos, digamos, nos últimos 20 anos, isso está recobrando, cada vez com mais força. E daí vamos buscar, nas nossas experiências eclesiais, o que temos de fecundo e criativo para evangelizar. Eu li ontem
ou hoje pela manhã, um artigo recente para onde caminha a cultura pós-moderna. Até dias atrás, se falava de modernidade. Eu lembro nos anos 90, no início dos anos 90, quando se falava do predomínio ou do destaque da proeminência da subjetividade. O ritmo cultural andou no seu frenetismo e daí a modernidade recebeu mais uma injunção, pós-modernidade. E isso continuou num novo ritmo e a partir de 2016 já se data, inclusive, chegamos à pós-verdade. Já faz parte da cultura da pós-verdade, já faz parte do dicionário da Universidade de Oxford. Todo ano, a Universidade de Oxford atualiza o vocabulário que traduz o avanço das culturas. E entre boa parte dos novos termos, cunhou pós-verdade como o mais importante, do ano de 2016. De lá para aqui, a gente vai ao Google e põe lá pós-verdade. É impressionante os artigos como tendem a se multiplicar. A cultura em que vivemos é assim. E o que é a pós-verdade? Não vou definir, mas é o ar que respiramos e o mundo em que estamos, e é neste ambiente que somos chamados a evangelizar. Não há mais tanta preocupação com a verdade nela própria, mas na experiência que cada um tem para si mesmo. A definição lá em Oxford. E começou isso para indivíduo, para também grandes grupos, nem se fala de comunidade. Aliás, o conceito de comunidade, como mudou, né? Antigamente era mais a inter-relação e o convívio, hoje é aqueles que têm contatos por via digital. Os amigos são os que têm contato por via digital, não os que têm partilha. Olha aí as relações como estão se tornando diluídas. Os termos estão mudando. Sigamos. A pós-verdade não é tanto aquilo que ela tem de objetivo, mas segundo o que cada um a percebe e dela sente. Se antes era a subjetividade que prevalecia, agora é o domínio, não prevalecia uma prevalecência, agora é domínio. A pós-verdade segundo cada um a perceber por sua emotividade. E isso cresceu especialmente a partir da eleição de Trump nos Estados Unidos, que ninguém entende como é que um paspalhão daquele se tornou presidente. Não foi a opção de um povo, foi a rejeição de uma parte. Assim o Brexit na Inglaterra. Não gosto mais, não ajuda mais a mim. Isso em âmbito em grande escala. Mas é só olhar aqui no nosso país o quanto essa pós está tendo forças. E isso não começou hoje. Nos anos 50, se falava que o fumo causava câncer. A indústria do tabaco colocou médicos a pesquisar para dizer o contrário. Qual é a verdade? Só que agora se acentuou muito mais. Por esses dias, o nosso país, a Lava Jato, ou então o Mensalão, está tão fácil apresentar falsas verdades. E o que tem isso com a iniciação à vida cristã? Não estou mudando de assunto. É que não dá mais para evangelizar com argumentos ou com ideias, ou com abstrações, ou com doutrinas. No tempo da pós-verdade, a mensagem do Evangelho vai ser acolhida na medida em que as pessoas experimentarem o que lhes for anunciado. E isso, esta
pós-verdade vai chegar tanto quanto o vento. Não adianta desejar que ele não chegue, ele vem. Ou tanto quanto a onda do mar. Goste ou não, ela vai chegar. Então, não há como amaldiçoar a escuridão. O melhor é acender velas. E daí entra a iniciação à vida cristã. Não é mais uma alternativa entre outras. Se a igreja não for catecumenal no seu modo de evangelizar, não falo de catequese, de evangelização, que tenha processos, que proporcione experiências reais de encontro com a pessoa de Jesus Cristo, ou falar dele será apenas uma ideia e com o risco de ser apenas uma abstração. No documento, não vou falar do documento, mas ele pode nos ajudar, estou aí na página 3, quem o tiver, tentando ver como os evangelhos se construíram. Impressiona especialmente o evangelho de João, sem que fizessem elaborações sobre o tema catecumenato. Há um conjunto de etapas que os evangelistas respeitaram para que os interlocutores de Jesus tivessem suas iniciações. Iniciar. Vamos de maneira bem simples. Para iniciar não é o começo, vocês sabem disso. Mas imaginem que aqui é fora e lá é dentro. Inire, ir para dentro, adentrar ao mistério, mergulhar. Isso os primeiros cristãos tomaram dos cultos mistéricos. Eu recordo quando um professor de Novo Testamento propôs e exigiu que lêssemos um livro sobre o início, a cultura circunstante do Novo Testamento. Os cultos mistéricos eram essencialmente iniciáticos e fazem parte, o seu método e o seu ritmo foi adotado pelos primeiros cristãos. Assim como a reflexão sobre os anjos no Antigo Testamento veio da antiga Babilônia, no tempo do exílio. Aqui também, os cultos mistéricos ofereceram um padrão evangelizador para os primeiros cristãos. Tomaram o método e ofereceram-lhe o conteúdo cristão. Inire, entrar. Se quiserem apenas um exemplo, está aí na página 3, a Samaritana. Vocês poderão ler, não vou aqui apresentar, mas Jesus ia da Judeia para a Galileia. Tinha 3 caminhos para ir. Mas João escreveu, era preciso passar na Samaria. Dava para ir sem passar na Samaria, logo lá, que é uma terra de gente hostil. E lá foi ele. Era preciso. Este verbo, no Novo Testamento, quando ele é usado, quem é o sujeito? É uma decisão divina. É preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém. Pedro não gostou, mas era preciso. Decisão de Deus. Aqui, era preciso que passasse por Samaria. Tá bom, lá foi. Se observarem os títulos, eu passei para a página 5. Dá-me de beber. Quando um homem pede para uma mulher, naquele tempo um homem pedir para uma mulher, nossa, água, num poço. O poço era ponto também de prostituição, como o Porto hoje. E lá. E
no ambiente mais perigoso ou duvidoso, lá apareceu ele para se fazer acolhido. Pedir, dá-me de beber, era, pode me acolher? Tem lugar para mim na sua vida? E começou o debate. Vamos observar só os títulos. Segundo passo, o diálogo. Da estranheza para uma conversa. Vamos a 1.3, terceiro passo. Quem beber desta água, tornar-se a fonte. Vamos ao quarto passo. Senhor, dá-me sempre desta água. E daí, quando vier o Messias, não vai ter mais falta de água. Sou eu, a revelação. Daí ela vai chamar os outros. Vinde ver, estou na página 9. Até chegar ao outro passo, 1.6. Nós mesmos ouvimos e sabemos, é o Salvador do mundo. Um processo, o encontro, o diálogo, ela passou a conhecê-lo, conheceu um pouco mais, foi anunciar aos outros, trouxe outros e outros também conheceram. Vamos a um segundo exemplo, aí de João, o filho do funcionário real. Senhor, desce até Cafarnaum para curar o meu filho, ele está à morte. O diálogo, estou abreviando, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra do Senhor e se pôs em caminho. Tem umas traduções que dizem foi embora. É a pior das desfigurações da palavra. O homem se pôs em caminho. Pôr-se em caminho é um processo de mudança. Chegou, viu, creu ele e todos os da sua casa. Se nós observarmos o cego de nascença, vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, experimentou e voltou vendo. Os fariseus e todas suas objeções. Mas é muito estranho que alguém que seja pecador faça comigo o que aconteceu comigo. Será que ele não é? Não é ele? E depois o Senhor o encontrou e ele creu. Tem sempre estes passos de processualidade marcados por encontros. As epístolas paulinas, em grande parte, são passos de uma iniciação que depois não estava o apóstolo para novos amadurecimentos. Então foram as epístolas. Isto é, mais o caráter associado com missão. Nos evangelhos, Jesus está a todo instante saindo daqui e indo para lá. Porque eu tenho muitos outros lugares para anunciar, pois é para isso que eu vim. Aquela ideia clássica, implícita, não clássica, de atendermos bem a quem chega até a paróquia, nos horários, fazermos bem para quem vem até lá, parece que se tornou insuficiente. Quando se supunha que todos iam até a igreja ou eram católicos, nós podíamos fazer isso. Mas agora temos que voltar aos primeiros tempos do cristianismo, quando íamos até eles quando a igreja ia até eles para lhes propor Jesus Cristo. Aí combina missionariedade com iniciação. Senão, não é mais deixar as 99 para buscar a perdida. É deixar uma em segurança para ir à procura das 99. Os tempos são outros. A ideia não é nova, eu falei, aqui em Curitiba começou a ter força, por exemplo, em 2007. Mais, né, padre? 2005, 2007. Agora há muitas experiências já.
Mas ainda estamos longe de ser uma característica da evangelização na Arquidiocese de Curitiba e pelo Brasil afora. Porém, há um despertar, graças a Deus. O que se percebe no Brasil, e digam isso aos outros padres, podem dizer sim, é que naqueles lugares nos quais os padres aderiram, as experiências foram muito ricas. Naqueles lugares nos quais os padres não aderiram, as coisas não caminharam. Claro, é preciso uma mudança de mentalidade, e isso requer tempo, mas é preciso estimular. Nenhum projeto da vida eclesial, da vida da igreja, de evangelização, dá passo sem a adesão dos padres, do presbitério. Não anda. Porque o papel e a figura do presbítero, do padre, do sacerdote, do ministro, é central. E aí há uma capacidade imensa de fazer o bem, ou uma capacidade imensa de frear o bem. É a responsabilidade que nos incumbe. Vamos lá, eu gostaria de lhes propor... padres, vocês lembram nos cursos de teologia qual foi o valor atribuído à disciplina de catequética? Dentre as disciplinas de pastoral foi o primo pobre, né? A catequética. Tem as disciplinas de pastoral, as várias delas, entre a comunicação, planejamento, evangelização na periferia, no centro, enfim, tudo o que... Mas a catequética passou à margem. Não percebíamos o quanto era urgente. Eu também achava uma chatice. Vejo agora quanto eu fiz, quanto prejudiquei àquela época ao meu futuro que chegou. É isso mesmo. Por isso, se lerem atentamente e se perceberem como é a catequese nas dioceses, está bom assim. Os nossos adolescentes, crianças e adolescentes permanecem. Não são as ideias de Jesus que salvam. É a pessoa de Jesus. Mas nós estamos bem habituados ainda a oferecer suas ideias. A iniciação à vida cristã é uma tentativa de coordenar doutrina, experiência, mistério. Não é uma questão catequética daí. É teologia, é liturgia que precisa ser, eu não falo revista, mas aprofundada no seu caráter mistagógico. E ultimamente percebemos o quanto é apreciado mais o seu ritualismo e a sua pompa. Nunca houve tantas exposições e tanto mercado de paramentos quanto nos últimos tempos. Tantas lojas e tantas filiais, mas ainda isso não contempla a mistagogia. Eu gostaria de ler com vocês, não vou explicar a iniciação, vocês não precisam disso, nós não precisamos, mas seria muito importante que lêssemos, porque o que sabemos não é suficiente. Mas isso aqui não é um curso para tanto. É preciso que abordemos. Eu convido, padre, você pode começar? Eu estou aqui na página 17. Não estou apresentando o documento. O documento tem, na realidade, 4 grandes capítulos. O primeiro é um convite a deixar-nos inspirar pelo ícone da Samaritana. Poderia ser outro, Emaús, Filipe, nos Atos dos Apóstolos.
poderia ser o cego de nascença, poderia ser o homem de 38 anos à beira da piscina de Betesda, talvez Zaqueu, haveria vários, mas a samaritana é a que contempla melhor esses diferentes passos. Essa é a primeira parte. O segundo é uma constatação do quanto é urgente hoje, no capítulo. O terceiro é uma reflexão teológica. O terceiro capítulo que eu gostaria que olhássemos. Vamos ler alguns parágrafos dele. Pode começar aqui, padre. O processo de iniciação supõe uma igreja em estado permanente de missão, dedicada não apenas ao anúncio, falar, mas também à busca de caminhos que consolidem a vida cristã. Ou seja, a organização paroquial não basta que nos ocupemos com a administração, que ocupa já há bastante tempo, né? Mas que cuidemos do horário do expediente e na hora do expediente eu estou lá. É preciso aquilo que o Papa insiste, uma igreja em saída. Perceberam que os casamentos já são menos nas suas paróquias e dioceses, nas nossas paróquias e dioceses, perceberam? Não é mais os sacramentos o ensejo para uma iniciação, apenas os sacramentos. Podem ajudar. Perceberam que há menos batismos nas nossas paróquias? Nascem menos crianças e menos gente vai até lá para batizar, porque está dispensado. Porque uma mera ritualidade e algumas ideias sobre religiosidade nos tempos da pós-verdade não vai mais ter relevância. Vai ter peso aquilo que incide na minha experiência pessoal e subjetiva. É uma exacerbação daquela subjetividade percebida já nos anos 90, pós-verdade. Já não é mais a verdade reconhecida por todos, mas é aquela que atende ao meu gosto, à minha preferência, e vai ser uma guerra de preferências. Aí quem não mergulhar no encontro pessoal com Jesus Cristo não vai entender o irmão e não vai se motivar às experiências comunitárias e nem vai se deixar influenciar por aquele Senhor que me foi dito que é o Salvador, mas eu não experimentei. Não o experimentei como tal. Já não se evangeliza por argumento. Já a Aparecida percebera isso. É por atração. Mas como vamos tornar atraente a nossa evangelização? Eis aí a necessidade que se impõe. Estado permanente de missão, pois, era isso que eu queria enfatizar. Vamos seguir um pouco mais esses aspectos próprios da iniciação com densidade teológica. É o terceiro capítulo. O quarto capítulo que eu falei são proposições. É o mais longo, aliás. Só para falar desse documento, intencionalmente não se quis fazer um documento completo. Não se quis fazer um documento que puxasse para adiante as experiências, porque são muito incipientes, mas que estimulassem as que existem e que estimulasse as que existem e que se começasse onde ainda não se começou. Não se pretendeu fazer um arrazoado teológico sobre a iniciação, teológico pastoral. Não. Tinha-se em mente o leitor, quase sempre catequistas e pessoas da liturgia, mas aqui é preciso que a igreja toda o perceba e leia e conheça e goste. Quanto mais páginas tiver um documento oficial, menos leitores vai encontrar. De fato, o documento primeiro tinha 78 páginas, este aqui ficou com 50 e nós queríamos que não passasse de 45. Não deu. Porque, sabe, vem um documento, tem 300 bispos que leem, que sugerem, e algumas coisas que faltavam não podiam faltar, e daí lembraram, isso não pode faltar, e acrescentamos alguns parágrafos a mais.
Mas a intenção é que padres, leigos, bispos, mais do que gostar de um documento, gostem da iniciação. E iniciação é como namorar. Não existe uma lista de como se namora. Não dá. Para namorar, primeiro se faz assim. O segundo passo é outro. Tem um certo ritmo. Mas ninguém vai escrever primeiro a carta de amor, depois vai procurar a namorada. Está pronta a carta? Já fiz toda a reflexão, agora vou procurar a namorada. Só a música, é. Também a experiência. Não dá para primeiro enunciar a toda a sua teologia e depois vamos fazer. Nosso tempo passou da razão para a emotividade que encaminha para a reflexão e para a adesão. Daí tem todo o caráter de catequese, de doutrina, de aprofundamento, de conhecimento, que não pode faltar, senão é como a religiosidade popular. Daí eu faço muitas novenas para conseguir tais graças e depois eu volto à novena quando me apurar outra vez. É outro risco. Mas sigamos, estou no 3.2. Padre Alex, pode ler? A missão de iniciar na fé coube na igreja antiga a liturgia e a catequese. E ainda hoje. E daí, padres, digam aos seus colegas, quando os catequistas vierem com aquelas etapas, não criamos dificuldades ao que propõem, porque os catequistas, eles e elas, sempre têm muito cuidado em dar forma de rito àquilo que foi proposto como reflexão. Vez por outra encontramos horários, regras, permissões e desautorizações. O RICA, desde 1973, parece que agora está se tornando mais conhecido. Olha quanto tempo. Nós estamos atrasados. Mas aí a figura do presbítero, é ele o ministro ordenado e é ele o ministro do mistério. Aí a participação do padre, não que autoriza, que adere, é diferente. Pode seguir, por favor, padre. Ambas caminhavam de mãos dadas, intimamente unidas, num processo chamado iniciação cristã, que tinha como centro a imersão no mistério de Cristo e da sua igreja. Tudo acontecia num clima de espiritualidade, oração, celebrações de ritos, e, enfim, num clima mistagógico. O segundo e mais longo tempo, o catecumenato, dentro do qual nasceu a catequese, passou a denominar todo o processo iniciático. Escute, por que os nossos irmãos da maçonaria dificilmente abandonam a maçonaria? Até dissemos que se abandonarem, no passado se dizia, aquele mundo de segredos, podem ser mortos e não sei o quê. Não é isso. É porque eles têm todo um cuidadoso rito de iniciação. Lá em Aparecida, um bispo jovem quase blasfemou. Eu vou continuar, eu não vou, isso aqui provoca muitas mudanças, eu vou continuar no ritmo de sempre. Não podemos fazer isso. E como é difícil mudar a mentalidade, é uma dificuldade que temos. A primeira vez que vieram com essa ideia de iniciação à vida cristã para o meu lado, eu falei, eu já tenho sarnas suficientes para me coçar. E o tempo foi me mostrando o quanto eu estava agredindo o que era central no processo da evangelização. Eu era padre. Não é que a ordenação episcopal acabou com todos esses limites, mas eu vi mais isso aqui. Estava no seminário ainda, não me incumbia nada. Coisa para os outros. Que blasfêmia pastoral. Vamos ao número 77, só para dar um salto. Nos dias de hoje, o termo iniciação não nos é mais habitual, mas o ser humano continua tendo que ser iniciado quando algo vai mudar na sua vida, como, por exemplo, na preparação profissional,
na adaptação do migrante a uma nova cultura, no treinamento esportivo, na vivência da criação de filhos. São situações que nos transformam em pessoas novas e exigem preparação. Dias atrás, a reflexão era entre nós, bispos, lá em Aparecida, os bispos do Paraná, sobre um curso de preparação para os missionários. Eu fiz a seguinte pergunta: mas precisa isso? Não se adapta quando chega lá, se adapta? Não, não se adapta. E me explicaram por quê. Se isso é um fenômeno cultural, imaginemos quando se trata de evangelização, que é uma adesão eminentemente pessoal. E vivemos num tempo em que, se for atraente, eu vou, se não. Porque aqui, casais da pastoral familiar, de um matrimônio maravilhoso, os filhos cresceram e vão viver juntos, e tudo aquilo que herdaram e viram em casa pareceu não ter... Foi um testemunho insuficiente? Não viveram bem? Não. É que não dá mais só o ambiente e a cultura e a imagem exterior. É preciso mergulhar naquilo que se vive. E mesmo estando numa casa com belos exemplos, se o mergulho não for contemplado, vai ser uma experiência muito boa para eles. Para mim, na pós-verdade, vai valer aquilo que eu gosto. Não é atender às subjetividades, mas tem que começar, porque, olhe, é este mundo da pós-verdade que Deus continua a amar e pede dos seus ministros que amem estes deste tempo. Domingo passado eu fui crismar num bairro Umbará. Eram 106 adolescentes e 52 adultos, que estavam regularizando sua vida, que estavam estavam recebendo pela primeira vez a Eucaristia. Os do batismo não estavam lá, foi na Vigília Pascal e no Pentecostes. E como viviam aquela emoção, era impressionante. Tinha uma senhora de 68 anos. Precisei viver até agora para experimentar isso, ela disse. Mais uma catequista. Olha, depois que eu comecei a fazer em estilo catecumenal, eu não quero mais saber daquela catequese de antes. Eu não fui perguntar, ela veio dizer. Para quê? Por que ela veio dizer? Leve adiante isso e estimule, porque é impressionante o quanto faz bem para nós, catequistas. E isso tem em todas as dioceses. Se nós não dermos retaguarda a estas experiências, o futuro da nossa igreja será de uma igreja não anciã, uma igreja velha. O ancião leva consigo a sabedoria da experiência. O envelhecimento é apenas a decrepitude de quem está perdendo as forças. É diferente. E coube a nós viver esta grande fase, talvez revolucionária, na evangelização. Revolução, voluere, do latim, novo querer. Por isso, eu gostaria de insistir com a equipe, com as experiências que tem, com os entusiasmados que levam adiante, enfim, mas estimular isso junto aos seus padres. São padres que convencem padres. O bispo pode ajudar. O programa da paróquia, a organização da paróquia, a construção é sala de catequese, com um centro comunitário, com todas as salas de catequese, e daí as crianças vêm, que tem controle, tem chamada, as crianças, e talvez seja preciso rever isso, porque é da dinâmica da iniciação sair, é ir até onde estão eles. Tomo um exemplo, mas falo de liturgia.
a turma do canto, a pastoral familiar e aqueles casados de segunda união. Vamos proporcionar um processo catecumenal de iniciação, com um acompanhamento cuidadoso, com ritos, com celebrações, ainda não a Eucaristia, mas todo um caminho e um percurso de espiritualidade que talvez seja possível também a Eucaristia. Se não, vamos lá, fazemos o processo canônico. Uxa, posso casar. Foi reconhecida a nulidade. Faz o sacramento sem iniciação e daí? Ou seja, volta àquilo que já se fez sem que a efetividade seja mais pronunciada. Falei da pastoral familiar, mas podemos falar da unção dos enfermos e de pastoral com doentes. Aqueles doentes visitados e até a família enlutada, que morreu alguém, distante, esteve distante da igreja, mas vai procurar o padre, porque agora está nas últimas e até morreu. Esse processo de acompanhamento, de etapas, de passos, para lidar com a perda. Tomo estes exemplos. Tudo pode ensejar um caminho, uma progressividade, com etapas. Nossas missas de 7º dia e de 30º dia. Está bom que nós celebremos em sufrágio daqueles que foram. Corretíssimo. Mas depois a gente celebra no 7º dia, até lê o nome lá, né? E depois vão embora. No 30º dia também, primeiro ano de falecimento. Só que para isso tudo é preciso Eu recordo da minha larga experiência de pároco, 6 meses. Na catedral em Cascavel, morreu uma pessoa lá. Fui fazer as exéquias, normal. A celebração do 7º dia, normal. Mas uma pessoa me disse, ligada à família, parente, amigo, eu não sei, conhecia. Vai fazer uma visita para eles. Eles iam ficar contentes, garanto. Tá bom, acho que eu posso ir visitar lá, no meio de tantas coisas aqui. Mas fiquei inquieto. E depois, se eu não for? Fui. Cheguei lá, tinha 3 espíritas lá na casa deles, falando da reencarnação e da purificação da alma daquele que foi. Os outros fazem. Fui lá. Se não tem nenhum sinal aqui para nós, deixei 1/3 que eu tinha. No meu aniversário, mandam mensagem, porque aquele terço foi decisivo, porque a nossa dor contou para a igreja. Isto é, começa por um ponto de dor, de fragilidade, de necessidade, de anseio, de gosto, enfim. Mas tem que ter esta progressividade. Eu não fiz só a visita. Depois, outros padres continuaram a visitar, houve toda uma progressividade, tinha gente na família em situação irregular, regularizaram a situação, enfim. Daí vai para frente. Uma porta abre muitas portas. Mas essa dinâmica de processualidade, de progressividade, e no caso da catequese, não é fazer a catequese para a primeira Eucaristia ou para a Crisma, é para o discipulado, que contempla também os sacramentos. Aqueles novatos que receberam a Crisma e seguiram adultos, foram se oferecer. O que agora eu posso fazer aqui para a comunidade, padre? E o Frei Alexandre começou a dizer, tem que começar a arrumar trabalho para ele. Aquilo que a gente sempre diz, faltam lideranças, e são sempre as mesmas, é porque não se começou. E os leigos, de maior tradição e mais tempo, não é fechamento deles, é a percepção que tem como nós temos. Mas por algum lugar é possível. Começa lá por Aqui tem casamentos interessantes, a preparação para o matrimônio personalizada. Vai na casa, conversa 2, 3 vezes.
Nem todos. Tem uns que depois do casamento desaparecem mesmo, mas isso era já no tempo do Evangelho. Se o pastor conseguir encontrar, supõe que talvez não encontre. Mas se encontrar... Eu gostaria que no número mergulho no mistério de Deus, que me parece que é o centro de todo o documento. Esta parte aqui, um mergulho no mistério de Cristo e mergulho no mistério da igreja. Essas 3 páginas, parece-me, são as centrais. Vamos ao número 80. O mergulho no mistério de Deus, orienta todo o processo iniciático, possui caráter fortemente simbólico. O símbolo aponta para o algo mais, que a relação entre 2 ou mais indivíduos é capaz de produzir e comunicar, mexe com sentimentos e fortalece compromissos, como acontece, por exemplo, com a bandeira de um país ou a aliança que os casais usam. Vamos notar, símbolo. Símbolo se argumenta ou se experimenta? Olha, a cultura bíblica, gente, ela é muito mais experiência do que conceito. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Até o modo de Jesus falar as parábolas, não é porque lhe faltassem argumentos ou porque ele se dirigiu a uma cultura camponesa. Cafarnaum não era cultura camponesa, era um dos grandes centros da época. Era cultura urbana, para o seu bem urbana, a urbanidade da época. Mas as imagens e as parábolas ajudam a compreender e experimentar. A simbologia não é por razões pedagógicas, para que compreendam a ideia, mas para que experimentem a verdade. E é como o abraço. Vamos explicar o abraço? Para abraçar, você se aproxima da pessoa, sorri, alarga os braços, aproxima-se um pouco mais, aperta com uma intensidade de 2,7 kg força, gradativamente solta, dá um passo atrás e continua a sorrir. Agora sabe o que é abraço? Não sabe nada. Dá um abraço para ver se não sabe. Tomam esse exemplo rude, rudimentar, mas ajuda a compreender. Vamos aí, 82 daí. Uma forma particularmente importante do símbolo religioso é o rito. Pode ser definido como ação simbólica constituída de gesto e palavras significativas que expressam a fé. Só um exemplo. A vela, na celebração do Crisma, a gente acende a vela, passa um para o outro e depois, creio, renuncio, e dá o passo seguinte. É muito pouco, não chega a mergulhar no sentido daquilo que estamos propondo. Há muitas maneiras. Eu percebi, estou fazendo o seguinte, não é... Eu estou aprendendo. Na hora da crisma, eu estou me ocupando mais com os padrinhos do que com os crismandos. Agora, no Círio Pascal, recebe a luz, tudo mais, assume um compromisso, fala em voz alta para o afilhado, depois entrega a luz de Cristo, combina a luz com um abraço. É impressionante. Eles não esquecem daquilo. Depois, é preciso novos passos, não basta terminar lá. É esse tipo de rito, não aquele conjunto de observâncias rubricísticas. Uma coisa é a obediência e outra é a observância. O observante cumpre regras. O obediente, ob audire, responde a uma voz. Eu ofereço a minha liberdade a esta voz que eu ouvi. É diferente.
Mergulho no mistério de Cristo. Se no primeiro é mergulho no mistério de Deus, mistério de Cristo. Por favor, pode dar o passo seguinte. A igreja, em sua fase inicial de anúncio do Evangelho, realizando um importante processo de enculturação, lançou mão da prática tão humana e arraigada nas culturas da época. Os mistérios e seus processos iniciáticos, conferindo-lhes um novo significado. Por mistério cristão ou sacramento, entende-se o plano divino da salvação que Deus realiza na história da humanidade. Passa para o número seguinte. Sentir-se mergulhado no mistério fazia parte da iniciação. Assim, o acolhimento do mistério da pessoa de Jesus exigia a participação fiel e responsável na vida e missão da comunidade eclesial, fazendo escolhas éticas coerentes com a fé cristã. Fazer as escolhas éticas. Eu vou escolher aquilo que me proporcionou uma experiência gratificante. Vivemos neste tempo. Veja o parágrafo seguinte. O mistério carrega um aspecto de segredo. Isso que falava o Dom Jeremias. Mergulhar no mistério não é ir cumprir certos ritos. É imergir em certas experiências que você pode também experimentar quando fizer este caminho. Não é um círculo dos fechados, dos iniciados. É o caminho possível para todos os que percorrerem-no. Segue um pouco mais. Ele é experimentado e vivido apenas pelos iniciados, mas há também a necessidade de anúncio, de proclamação da Boa Nova. Assim, aquele que se deixa envolver pelo mistério é chamado a dar testemunho para que outros possam também viver essa experiência. Então, é o que estamos percebendo. Eu falei de Umbará, mas aí todas as dioceses têm. Eles dizem para outros. Se a experiência é ótima e gratificante, eles dizem para outros o que experimentaram. E nosso povo está sente um forte vazio interior. Tantas depressões, nem tudo é por causa disso, mas nunca se consumiu tanta psicologia e tanta psiquiatria quanto no nosso tempo. Porque a vida parece estar vazia de sentido. E daí, aqui no número 323, falar de sentido, aí no número 90. Todos nós atendemos gente a todo instante para falar de suas depressões, dos vazios, das inquietações e das frustrações. Não estamos sabendo lidar nem com as perdas, porque falta consistência. É a cultura do nosso tempo, precisa produzir pessoas vazias para serem grandes consumidoras. Há uma ideologia diabólica atrás desse consumismo. E a iniciação pode ser uma resposta para pessoas que queiram se libertar. Veja o número 90. No encontro com a samaritana, o diálogo partiu de uma situação vital: dá-me de beber. Jesus a acolhe e dá sentido à sua vida. Ou seja, ele se apresentou mais carente do que transbordante. Usou o que criava comunhão, possibilidade de início de conversa. Sua sede. Ela tinha sede e ele também. Começou por aí. Mas vai. A iniciação à vida cristã, portanto, deve acolher e iluminar as questões existenciais da vida de cada um. Isso significa que ela precisa enraizar-se no complexo tecido da existência concreta dos interlocutores e de suas realidades sociais. Foi essa também a experiência de Paulo. Para os judeus, fiz-me judeu. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Isso tudo eu faço por causa do Evangelho. Vamos lá. Dado que apareceu Paulo. Paulo escreve com uma habilidade tal que ele se equipara aos grandes escritores do seu tempo. Não lhe faltavam argumentos. Era um profundo conhecedor da filosofia estoica,
Muitas de suas frases revelam familiaridade com o estoicismo. Mas ele não apresentava o estoicismo, apresentava Jesus Cristo. Ele não precisava usar um linguajar mais familiar, porque ele tinha argumento para convencer e fazer debates lá no Areópago. Todavia, fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos. É aquele processo de tentar compreender a dor daqueles aos quais ele se aproxima. Eis o papel do pastor. E Paulo se aproximava, não ficava esperando. Mas é preciso evitar devocionismo. Sim, verdade. Mas no Areópago ele começou por aquele altar ao Deus desconhecido. Não dá para menosprezar a religiosidade difusa. Para santo, santa, movimento, seja o que for. O que está acontecendo com essas comunidades, novas comunidades? Eles vão lá porque se sentem acolhidos. E tem toda uma ritualidade, todas elas. Ontem, uma senhora ministra me entregou uma carta, preocupada porque o filho dela quer participar de uma dessas novas comunidades e quer deixar a família. Mas, Dom Peruso, nós vivemos uma fé intensa e profunda lá em casa. Ótimo. E lá tem uns, na mesma comunidade, tem uns drogados. Também, que foram. Alguns se libertam lá, outros têm de tudo, nem sempre conseguem. Mas há verdadeiros prodígios que se vê lá. E a mãe preocupada. Pareceu-me, não foi um diagnóstico. Pareceu-me que o que atrai aquele jovem é a maneira como celebram a fé lá na comunidade. Porque ele disse que gosta muito da maneira que eles rezam lá. E tem todo um jogo de ritualidades e sequências, progressividades, etapas, passos, um caminho. Vamos falar catecumenal sem que tenha esse nome. O nosso povo hoje é assim. E se quisermos oferecer outras soluções, é possível que eles digam, eu não gosto disso. E daí vão para o que gostam. É assim a nossa gente hoje. Viu, padres, não tenho resposta para tudo. Eu falo isso, mas não é que é fácil para mim fazer tudo isso que eu falo. São mudanças que precisamos aceitar para que possamos dar passos. E prestariam um grande serviço, eu não tenho dúvidas, ao futuro das dioceses, às quais servem com todo o denodo e com todo o esmero. Qual? De ajudar a que essas experiências sigam adiante, vez por outra é preciso parar, é preciso todo um processo de catequese e de educação da fé, de doutrina, de estudar o catecismo da igreja, o que cremos, como cremos, mas isso é um passo que vem depois da primeira adesão. Se faltar a primeira, todos os outros passos serão esquecidos facilmente. A gente vê isso. Daí que... E começar por onde? Como é um caminho novo, começar com a catequese de adultos, por isso o RICA nesse documento, para que também aprendamos. Depois dá para retroceder, é a minha sugestão, com os adolescentes. Acampamentos, nossa, eles festejam. E fazem todo o segredo deles. E preparam outros. Depois vamos crescendo na experiência e dando passos. Não sei qual vai ser o resultado. Até o planejamento pastoral passa por uma revisão. O que, como, quando, meios, metas. Tudo pronto. Não funciona assim. É igual a mãe psicóloga que conhece tudo de educação do filho, mas quando tem a sua criança,
É tudo diferente. Mas dá para começar. E temos belas experiências aqui pelo Paraná. Talvez seja o estado que mais experiências tem. Temos belas experiências por aqui. Tá bom, meninos? Temos que começar. Vai fazer bem à nossa igreja diocesana. O resultado, deixa que o Espírito conduza. Vamos deixar Deus ser Deus, né? Senão nós enquadraremos até Ele nos nossos planos.